seguir com duas orientações a partir daqui dessa discussão, tá certo? A primeira coisa que nós vamos ter aqui é que a discussão sobre possíveis temas, a discussão vai versar por várias perspectivas. E aí, dentro dessas perspectivas, é que nós vamos fazer os nossos direcionamentos, tá bom? Então, eu peguei aqui, dentro da discussão geral, né, dois principais temas. Eu vou abordar esses dois principais temas e depois, quem tiver interessado, pode receber esses slides para que possa aprofundar. Eu vou trabalhar aqui dois eixos da parte da tecnologia, vou argumentar sobre os dois e depois você vai ter, né, a possibilidade de trabalhar outros temas gerais que eu vou comentar aqui, tá bom? Então, para que a gente possa ir começando, a nossa primeira discussão tem a ver com essa perspectiva aqui. Durante a pandemia, você teve um tempo maior, né, de pessoas usando os celulares para garantir interação, para estudar, para trabalhar, né? E aí você vai ter algumas consequências desse uso, tá bom? Dentro dessa discussão, nós vamos trabalhar um tema que está em alta, que se a gente for olhar dentro dessa perspectiva de temas, você vai ter, né, de forma bem categórica, o governo federal fazendo propagandas direto no seu principal agente de notícias, que não é o Instagram, não é o Twitter, é uma plataforma, digamos assim, antiga, analógica, de grande alcance, chamada A Hora do Brasil, aquele programa que foi criado por Vargas e que as pessoas usam isso para, até hoje, os governantes, para falar sobre suas propostas. Então, vem sendo difundido de forma muito intensa a perspectiva da nomofobia como uma possibilidade de discussão de tema esse ano. E aí, você pode perguntar, por exemplo, o que é nomofobia? Eu peguei uma definição aqui da Organização Mundial de Saúde com relação a isso. A nomofobia é o medo irracional de estar sem um celular ou aparelhos eletrônicos no modo geral. A relação que a nomofobia proporciona é de uma dependência virtual, uma dependência digital, né, a partir de itens, né, que esteja vinculado diretamente a esse mundo. E aí você vai ter isso dentro de uma perspectiva que pode ser cobrada no tema esse ano. E aí, para que a gente possa entender, é um termo que vem do inglês, que vai ser pensado dentro de uma perspectiva bem simples, né? Que é o medo que você tem de o no mobile, né? E a ideia de fobia, o medo que você tem de ficar sem um celular. E já foi perceptível dentro de várias frentes do conhecimento, e aí nós vamos, ao longo da nossa discussão, nós vamos aprofundando, né? Você vai ter uma perspectiva interessante, né? Esse sentimento que nós temos de ficar sem o uso do telefone tem uma relação direta com os principais hormônios que nós produzimos ao acessar o celular e isso nos proporcionar prazer. Pergunto para vocês, tomando como referência os conhecimentos de biologia, né? Quais são os principais hormônios que nós produzimos ao ficar utilizando o celular? Alguém tem alguma ideia? Quais são os principais hormônios? Isso. Qual é a função da serotonina e da dopamina, Johanna? Você lembra? Ambos atuam diretamente dentro da perspectiva do nosso cérebro. Isso, é de produzir uma sensação de conforto, né, de bem-estar. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o uso do celular durante a pandemia se tornou uma fuga para que você pudesse proporcionar esse sentimento. E aí, esse efeito, né, esse movimento alusivo, vai proporcionando, né, uma perspectiva de entendimento sobre, né, o cérebro. O cérebro, ele entende, quando você está no celular, que ali vai te proporcionar um conforto. Qual é o grande problema? A Universidade de Sydney, na Austrália, percebeu
que o fato de você passar muito tempo num aparelho eletrônico e produzir muita dopamina, né, e produzir muita serotonina, você vai ter, dentro da sua condição neurológica, né, um afastamento de dois itens importantíssimos, né, que envolvem a região próxima do cóccix pré-frontal. E qual é a relação disso? Isso vai proporcionar, perdão, isso vai proporcionar o mesmo efeito da cocaína no cérebro. Você usa, tem uma superdosagem desses dois hormônios, o seu corpo produz isso num pico enorme, e isso vai produzir, depois que você está longe, uma sensação de cansaço, uma sensação de desânimo. E aí isso vai proporcionar o fato de você procurar isso mais vezes. E aí você vai ter, né, dentro dessa perspectiva que foi perceptível em 2011 isso, né, que a sociedade poderia ser vinculada a essa ideia, né, o aumento de forma intensa, né, quase que 10 anos depois devido à pandemia. A Organização Mundial de Saúde, agora no mês de outubro, para ser bem preciso, no dia 9 desse mês, lançou um arquivo, né, que vai dizer que cerca de 6% da população que tem acesso à internet apresentam um comportamento compulsivo com relação à tecnologia. E aí, o que é um comportamento compulsivo? Eu vou dar um exemplo bem bobo aqui. Digamos que eu chego lá para dar aula no MedMentor, dar aula no SOS, em qualquer lugar que eu trabalho. Então, eu chego lá para trabalhar a minha aula, faço o meu trabalho, faço o direcionamento, só que eu vou precisar do celular e não consigo. E aí, algum aluno vai tirar uma dúvida comigo. Esse fato de algum aluno tirar uma dúvida comigo e eu estar sem celular, porque o celular descarregou, vai fazer com que eu haja de forma, né, agressiva com o aluno. E isso é um reflexo, né, da dependência do uso do telefone. E isso vai acontecer também com jogos, pessoas que ficam longe dos jogos, né, e não conseguem sair. E isso também vai produzir um direcionamento. Frente a essa situação, também você vai ter outra possibilidade. Dentro dessa ideia da nomofobia, você também vai ter, né, 5 níveis de vício. Não é você estar longe do celular e sentir falta dele, por exemplo, que você já vai ter essa produção. Existem níveis de vícios que são diferentes. E aí você vai ter o nível 1, que é segurança, né? Quando a pessoa começa a perder contato com o mundo real, ou seja, a pessoa acha que isso é interessante, você também vai ter a questão da relevância, né? A vida virtual passa a ser mais importante, e aí você tem uma como referência os youtubers, os tiktokers da vida aí, esse pessoal que quer viver de likes, e os que conseguem já apresentam alguns sinais de esgotamento. Lembrem-se do caso do Whindersson Nunes, né, que já apresenta sinais. Lembrem-se do Thiago York, que ficou um ano fora das redes sociais porque ele estava com dificuldade de concentrar, de compor, de produzir. E lembre também do filho, né, dos filhos do Zuckerberg, não, desculpa, acho que é do Zuckerberg ou é do Bill Gates, que não tem acesso às redes sociais. Ou seja, os caras não deixam seus próprios filhos acessarem o que eles criaram, os aparelhos eletrônicos, porque eles sabem das consequências. E recentemente, o caso de uma menina, de um youtuber, de uma tiktoker, digamos assim, que a mãe, ela bloqueou a vida virtual da criança. Não sei se vocês lembram disso. Foi recente, teve uma médica que disse, não, meu irmão, a minha filha vai passar por problemas lá na frente, é melhor evitar. Então, isso, quando você começa a ter essas consequências, já deixa de ser um contato de interação para se tornar uma dependência, uma patologia. Além disso, você vai ter a perspectiva da tolerância, né? Você vai ter essa ideia de o indivíduo, né, sempre vai tentar ficar conectado dentro dessa ideia o tempo todo. Além disso, você vai ter abstinência, que é quando você não consegue, e você vai ter o contato social frente a isso. É dentro dessa perspectiva que nós vamos começar a entender isso com mais calma.
E aí, para que a gente possa entender isso, é interessante que a gente possa perceber algumas coisas simples. Uma das coisas mais simples que nós vamos ter frente aí é essa perspectiva que se apresenta aí com essa imagem. Essa imagem tem muito a ver com o que aconteceu durante a pandemia com os alunos de educação infantil. Qual é a grande sacada? Você vai ter dentro dessa ideia, né, o processo de formação dessas crianças sendo colocado como, né, uma necessidade de interação precoce com o mundo tecnológico. E aí você vai ter um fator que não é tão positivo, segundo alguns especialistas, né? Você vai ter dentro dessa ideia um problema que nós hoje da sociologia nós chamamos de socialização remota. E aí, o que seria essa ideia da socialização remota? Seria a necessidade dos indivíduos, né, aprenderem conceitos básicos para sobreviverem, para criar laços nas redes sociais. E aí isso está produzindo alguns fenômenos. Durante a pandemia, por exemplo, você conseguiu perceber pessoas nordestinas, crianças nordestinas com sotaque sulista. E o contrário, crianças sulistas com sotaque nordestino, devido ao tempo de interação nesses espaços virtuais. Então, você vai ter também, né, um processo que a nomofobia vai proporcionar na fase que nós chamamos de infância. A infância tem a ver diretamente com o conteúdo-chave da sociologia, que é o processo de socialização. Amigos, prestem atenção nessas esferas, né? Se vocês quiserem, printem e guardem para vocês aí. O processo de socialização está presente numa obra de dois sociólogos, chamado Peter Berg e Thomas Luckmann, que eles atribuem que o processo de construção social da realidade se dá através de duas etapas. A socialização primária, que acontece com a família, onde você começa a entender os códigos de sobrevivência da vida em sociedade. E você vai ter a socialização secundária, que te acompanha durante toda a vida. Esse processo de socialização vai proporcionar, dentro dessa ideia, aquilo que é muito importante para os autores. O que é muito importante? A necessidade de você entender as regras de convivência em sociedade. Só que, dentro desse atual cenário, os autores falam que são três caminhos básicos. O primeiro é a perspectiva central que se apresenta nesse slide, que é a ideia da objetificação. A linguagem e um comportamento criam hábitos. Agenor, o que é a linguagem? Não é só saber ler e escrever. É o modo como eu também uso o meu corpo e uso códigos, símbolos, para criar as próximas gerações. Por exemplo, eu dou aula para alunos hoje que se eu fizer esse símbolo aqui, a galera sabe o que é. E isso tem a ver com a transmissão de códigos. Isso também tem a ver, a objetificação, com o processo de formação de ideias. Para vocês entenderem, amigos, como a questão da nomofobia é complicada, tem um autor chamado Jean Piaget, um cara da pedagogia lá do início do século XX, que ele vai trazer o conceito de níveis de desenvolvimento. É como se fosse assim, aos 4 anos você tem que saber isso, aos 6 isso. E ele diz que aos 6 anos, quando o indivíduo chega no final do 6º ano de vida, dias antes do 7º ano de vida, ele vai entrar para a sua formação da sua personalidade. O seu universo foi formado de forma intensa com os laços que construíram ali. Ele pode mudar? Pode, mas o básico foi forjado ali. Qual é o problema que está acontecendo na pandemia? Durante esse processo, você está tendo pessoas que muito cedo estão tendo contato com aulas remotas e que isso vai proporcionar, né, a objetificação de hábitos jamais vistos. Por isso que nós chamamos de socialização remota. A gente nos deu um exemplo. Corre-se o risco de, devido a esse processo da pandemia, a gente ter
a alteração de sotaques, do modo como você fala, de gírias, entre essas crianças socializadas nesses meios virtuais, as crianças que interagem nesse meio virtual, no YouTube da vida, né? E elas vão adquirir os hábitos de fora com a intensidade maior do que os hábitos da própria cultura. E aí você vai ter uma ausência de identidade e uma ausência de regionalismo lá na frente. Quais são as consequências disso? Já existem vários e vários estudos que apontam para o mesmo caminho. A ausência de laços territoriais, históricos, referentes à sua cultura local, tendem a fazer com que os indivíduos tenham mais crises de ansiedade, tenham mais problemas de personalidade, porque a referência local ela não foi formada no processo da vida. Aí eu pergunto, vocês conseguiram entender essa linha de raciocínio? Aonde eu quis chegar? Todos conseguiram entender? Tudo certo? Então, é dentro dessa perspectiva que você vai começar a perceber essa ideia, tá certo? Então, para que a gente possa ir avançando, você também vai ter, dentro dessa ideia da nomofobia, né, a relação com a internalização que Pideberg e Thomas Luckmann falam. Ele vai dizer que esse processo ele é internalizado e é moldado e passa a fazer parte da nossa realidade. E aí que entra a nomofobia, queridos. Vamos imaginar que vocês têm um filho ou um irmãozinho de 5 anos de idade e essa pessoa precisa, né, deixar você assistir aula durante o momento que você está estudando as aulas remotas. E que também ele precisa assistir suas aulinhas remotas, porque ele precisa ser socializado e letrado. O que é que vai acontecer? Ele vai ficar com o seu celular, com o celular dele, com o tablet, com o notebook, com o seu aparelho eletrônico. Ele vai passar 4 horas por dia naquilo, 3 horas por dia, várias horas por dia. E aí, quando ele for preciso ficar longe daquele item, ele vai ter reações dentro daquelas que nós mostramos anteriormente. Ele vai ter irritações. E isso vai fazer com que ele se torne um indivíduo, né, com problemas na sua socialização. E aí, dentro desse processo, Thomas Luckmann e Peter são centrais para nos ajudar a pensar. Para que a gente possa avançar dentro dessas características, nós não podemos esquecer uma coisa, que você vai ter isso em Rousseau, você vai ter isso em Durkheim, você vai ter isso, né, de forma intensificada, agora com Peter e Thomas Luckmann. Você não vai ter aquela ideia do Robson Crusoe, aquela metáfora, né, que você tem da mitologia. A mitologia europeia, sobretudo na Grã-Bretanha, fala de um cara chamado Robson Crusoe, que ele vai para uma ilha deserta e na ilha ele começa a criar a vida em sociedade. E você sabe que isso não é assim. Nós somos seres sociais. Nós somos indivíduos que dependemos do meio para ser quem nós somos. Agenor, aonde tu quer chegar então? Eu quero chegar na seguinte ideia. Aquela imagem que apresenta aí no canto superior esquerdo tem relação direta com dois indivíduos que eles estão se desenhando. O que é que significa? O homem é produto do meio social. Isso é uma coisa óbvia. E o fato do indivíduo ser produto do meio, o indivíduo ele vai naturalizar determinados hábitos. A crítica que se faz à nomofobia é que o indivíduo naturaliza isso. E aí, naturalizar o uso do celular é exatamente contribuir para um processo de direcionamento. Então, dentro dessa perspectiva, você vai ter essa virada da sociologia. Eu gosto muito desse autor chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl ele vai trazer a discussão da perspectiva da psicologia. Agenor, qual é a grande contribuição de Viktor Frankl? Ele vai colocar que hoje a dependência virtual tem uma relação direta com a ausência do sentido da vida. O capitalismo, Viktor Frankl diz, ele nos vende tudo. Eles nos oferecem tudo. Tudo em que sentido? Desde comida, espiritualidade e por aí vai. Mas ele nunca vai te dar o caminho das pedras
do que é o sentido da vida. E por quê? Porque se você encontrar o sentido da vida, você não tem graça. Você vai consumir, né? Você vai deixar de ser consumista, você vai deixar de ser aquele indivíduo que é útil para o sistema. Vamos aqui imagina que você vai ter hoje, né, pessoas que estão vinculadas dentro de uma perspectiva de encontrar uma razão para viver. E essa busca pela razão para viver, que sempre está em nós mesmos, as outras pessoas participam dela de forma indireta, ela nunca é colocada como essa realidade. Por quê? Segundo Vitor Frankl, se você coloca isso, você perde a capacidade interativa. E aí ele vai dizer que essa criação de necessidades fazem com que as pessoas tenham sentido, né, de sempre estar insatisfeito, né, de forma direta. Esse sentimento permanente de insatisfação com a vida faz com que a gente procure formas de entretenimento. E aí você vai ter uma cultura do entretenimento que não para de crescer. Dentro dessa perspectiva, você pode entender que a nomofobia é o reflexo de uma sociedade moderna tomada pela era do vazio. E essa era do vazio faz com que as pessoas procurem tanto interagir no sentido de viver que elas esquecem de dialogar com as pessoas que estão próximas a ela. Ou seja, sei lá, digamos que todos que estão aqui na sala, nós estamos numa grande confraternização de aprovação, está todo mundo junto. E ao invés de a gente estar lá aproveitando, curtindo o momento, olhando para a cara do outro e conversando, falando bobagem, né? Você vai ter pessoas que estarão lá, mas ao mesmo tempo estarão conectadas a uma vida virtual. Vitor Frankl vai dizer que isso vai se tornar um processo, né, de comportamento patológico. E esse comportamento patológico, ele vai fazer com que o indivíduo, né, crie, né, um vazio existencial. E aí o vazio existencial, ele é pensado, ele é sentido dentro de uma palavra de 5 letras chamada tédio. E aí o que acontece? O indivíduo, para aliviar o tédio que o sufoca, ele vai para as redes sociais. Por isso que o TikTok hoje é uma rede social extremamente utilizada, porque são vídeos curtos que produzem um insight de entretenimento, né? E que você tira você do tédio, mas que ao mesmo tempo te adoece. E aí você vai ter essa perspectiva. E aí você vai ter um cenário de, né, como você colocou agora, Arthur, de exclusão. Esse processo de exclusão se dá, por exemplo, dentro de uma perspectiva assim. Digamos que eu estou aqui dando aula, eu falei, pessoal, me marca aí no Instagram. Aí vocês vão lá e me marcam. Aí um de vocês diz, professor, qual é o seu TikTok? Eu falei, eu não tenho. É um sentimento de exclusão. E essa ideia da exclusão passa diretamente por esse processo. Por isso que a nomofobia, ela é presente, porque ela é um contato de entretenimento baseado em relações sociais vazias, sem significado, sem sentido para você viver. E aí é dentro dessa perspectiva que você vai ter esse direcionamento. Por isso que você vai ter essa forma de pensar que se apresenta com essas características. E aí o sofrimento de uma vida sem sentido vai se tornar um grande porta-voz. Eu vou dar um exemplo. Quantos alunos e alunas sabem que tem que estudar, sabem que precisam se dedicar, e ao invés de fazer isso, não conseguem entender que a rede social é uma forma de entretenimento e passam a maior parte do tempo lá. Não é porque a pessoa é relapsa, não é que a pessoa é mau caráter, não é porque a pessoa é preguiçosa. Às vezes é uma pessoa que está no processo de adoecimento. E esse adoecimento, né, pode ser desde de crises de ansiedade até mesmo a própria nomofobia. E aí o Frank, ele vai nos ajudar a pensar diretamente frente a isso. Dentro dessa ideia, eu não sei se vocês já ouviram falar desse cara, ele é polonês, o Paweł Kukizinski, né? E ele vai sempre falar diretamente dentro de uma perspectiva em que a arte, né, vai gritando dentro das suas com relação a 3 viés: a fome, né, a perspectiva da
a fome, a perspectiva das guerras, que é a crise humanitária, e, ao mesmo tempo, a perspectiva, né, que é a mais complicada, é a perspectiva da dependência virtual. E aí, dentro dessa ideia, você vai ter, né, uma necessidade de refletir sobre esses caminhos. Para que a gente possa avançar, é necessário que a gente também fale sobre essa obra de um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han. Byung-Chul Han tem uma obra que é conhecida, né, mundialmente, que é a Sociedade do Cansaço. Ele vai falar sobre alguns temas. Um dos principais temas que ele vai trazer é a ideia do celular como um instrumento de dominação psicológica. E eu não estou falando de notícias falsas, eu não estou falando de fake news, né, de manipulação, de revenge porn, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de nós mesmos. O celular é um instrumento de autodominação. O celular é um instrumento de autoexploração. E aí, dentro dessa perspectiva, o nosso amigo Byung-Chul Han, ele vai dizer que essa dominação psicológica produz uma violência neural. E aí você deve se perguntar, professor Genô, o que seria essa violência neural? A violência neural nada mais é do que um processo de degradação, de autodegradação, autoflagelo cognitivo, do ponto de vista da nossa inteligência, que faz com que a gente tenha dificuldades de encontrar, né, aspectos básicos para a formação de quem nós somos. É dentro desse cenário que essa perspectiva da violência neural vai produzir um processo de enclausuramento e adoecimento. É dentro dessa ideia, meus amigos, que você vai ter pessoas que vão se tornar cada vez mais submissas a uma própria lógica, né, que é incutida, né, dentro do acesso aos celulares. Por exemplo, nós tivemos agora várias situações envolvendo uma série que foi a série Round Six, uma polêmica, né, sobre como isso vai ser colocado, né, que a série traz problemas, não sei o quê. O problema não é a série tem faixa etária e segue todas as recomendações básicas, mas o problema é que essa violência neural em que os pais já estão mergulhados, eles não têm mais como cuidar dos filhos. Então, muitas vezes, os filhos, eles passam por um processo, né, de consumo de coisas fora da faixa etária. E aí isso ativa alguns gatilhos que podem ser complicados, desde o problema da sexualização precoce, ou até mesmo a naturalização da violência, como foi a crítica feita ao jogo. Então, a série que tinha os jogos lá. Então, é um processo meio que de socialização da violência neural. Byung-Chul Han, ele vai dizer que isso vai produzir várias agonias. E o que é uma agonia? É um sentimento de desespero. Quais são os desesperos que ele vai colocar como possibilidade? O primeiro grande desespero que ele vai colocar dentro dessa ideia, né, é o desespero de você achar que aquela lógica de ter vídeos curtos, de ter coisas intensas, de ter histórias rápidos, de ter coisas que duram 24 horas, ela se aplica a você. Que você deve aprender num curto espaço de tempo, que são 24 horas para você coisar, para você aprender, você tem como resolver questões em 1 minuto, você é uma máquina. Não é. Byung-Chul Han vai dizer que isso você está produzindo um autossabotamento, uma sabotagem. Vou dar um exemplo. Esse sentimento acontece muito com alunos de pré, muito com alunos de cursinho. O cara está lá uma semana de folga, o cursinho dá uma semana só, no meio do ano, de recesso, e você fica se sentindo culpado porque não estudou. E aí você está lá descansando e fica com a mente pensando em como você está deixando de ser produtivo. E isso produz um adoecimento, né? E aí você vai ter esse caminho como uma das possibilidades. Outra violência neural que o Byung-Chul Han apresenta, né, é que esse tipo de contato da violência neural, dos problemas que vêm se desencadeando, também refletem na busca por situações obsoletas para tapar esse buraco. Quais são as situações obsoletas
os vazios que você procura para, né, fugir da autoexploração, da autocobrança, do autossabotamento, da procrastinação. É simples. Uma das coisas que você vai ter como possibilidade são vícios. Ou aquilo que Arthur Schopenhauer, nos aforismos para a vida, chamava, né, de prazeres efêmeros, né? O autor preferido de Ana Cibele, Arthur Schopenhauer. E aí, dentro dessa ideia, dentro dessa perspectiva, você vai ter uma coisa muito interessante, né? É dentro dessa ideia, é dentro dessa ideia que você vai ter uma coisa. Os prazeres efêmeros estão crescendo dentro de uma perspectiva muito intensa. E aí eu vou citar 4 prazeres efêmeros que eu já citei em sala. A violência, né, no corpo, com a questão, a violência neural produzida pela pornografia digital sendo consumida. Você vai ter a violência neural que também vai te produzir, né, a cultura do cancelamento. Você vai ficar irritado demais nas redes sociais. Você também vai ter outro processo de violência neural que é legal para você pensar, né? Que é a própria nomofobia, né? E a outra que vai te levar também por muitos caminhos é a dependência química, seja da automedicação, seja com o uso do consumo de bebida alcoólica, né? Daqueles cigarros eletrônicos e por aí vai. Então você vai ter esse gap, né? Para que você possa entender. Para tirar a dúvida de Johanna, eu quero que vocês entendam uma coisa. Se o tema for nomofobia, né? O tema é lidar com, combater a nomofobia, né? Desafios para enfrentar a nomofobia, né? Ou a superação da nomofobia. Cara, você pode colocar que a nomofobia é um fenômeno, né? É um vício da sociedade moderna. É um vício, né, do mundo informacional. E esse vício está produzindo uma violência neural. Vamos estabelecer um critério comparativo. Durante a Idade Média, você tinha um vício que não era automedicação, mas era a dependência química de algumas coisas que eram criadas, como, por exemplo, né, a bebida alcoólica. Você tinha já, né, formas de pensar isso. Na Grécia Antiga, antes desse período, você tinha a questão do vinho que produzia embriaguez. Não se esqueça de Dionísio, né? Que era o vinho das o mito das festividades, o deus da festividade. Não se esqueça de Baco, o deus do vinho, do prazer causado a partir do consumo da bebida alcoólica. Embriague-se, dizia o Baco. Então você vai ter isso, né? Você vai ter na sociedade moderna já, no capitalismo, tem até em Pink Blinders, né? Tem uma parte que mostra lá quando o Arthur vai começar a consumir cocaína, né? Você vai ter isso no final da década de 60, que é a questão do LSD e do LSD e da heroína, que vai se intensificar. Você tem um exemplo dos casos de AIDS, de HIV, que se sobressaem, e também você vai ter uma porrada de casos vinculados a artistas que morrem de overdose. Kurt Cobain, do Nirvana, na década de 90, foi um exemplo. E agora, na sociedade, no final do século XX para o início do XXI, veio o crack, que é o que sobra da cocaína, é misturado com algumas coisas, ele se mundializa. E agora você vai ter uma espécie de droga, uma espécie de dependência imunológica, de dependência neural, que é o consumo demasiado das redes sociais, o consumo demasiado, né, do espaço virtual. A nomofobia passa por isso. Deixa eu ver aqui. Sim, com certeza. Não sei se o livro está aqui, ó, Ana. Tá lá na minha bagunça ali atrás. Essa discussão do Miyakoto, ele tem um conto, acho que os contos noturnos dele, desse livro, né? Que aí ele vai falar diretamente sobre isso. E você pode relacionar. Você pode até usar esse link, Johanna, dentro dessa perspectiva, né? Você pode até colocar assim, que o uso demasiado da tecnologia
produz dois males à humanidade. Quais são os dois males? O primeiro, né, é o prejuízo à tradição cultural. Grande Denis, beleza, brother. Prejuízo à tradição cultural. Aí você dá um exemplo, né, do Miyakoto. E o outro é a nomofobia. E aí você pode estabelecer esse link, né, como uma possibilidade. E aí você vai ter esse direcionamento. Vamos imaginar hoje, né, tomara que isso não aconteça, mas vamos imaginar de forma distópica aqui que nós estamos na iminência de uma grande guerra mundial, como aquela que foi a segunda, né? E aí você vai ter pessoas nos Reiches, né? Pessoas, né, nos campos de batalha e pessoas nomofóbicas. Imagine que loucura. Ao invés das pessoas estarem fumando, as pessoas vão estar fazendo o quê? Ao invés de estarem fumando, olhando para ver se vinha alguém, conversando e tal, as pessoas vão estar no celular. E aí é a gravidade desse problema. O Byung-Chul Han vai dizer que isso vai trazer autoexploração e vai trazer um processo, né, de desencantamento, um processo de vazio. Por isso que as pessoas têm mais crises de ansiedade. Por isso que as pessoas têm mais crise de depressão. Por isso que as pessoas não se concentram em nada. Por isso que as pessoas têm uma memória cada vez mais reduzida e fragmentária. Cada vez mais uma memória sem autonomia, uma memória dependente dos ciclos. Então, é uma crítica que é feita a esse processo. E aí, para a gente avançar aqui, eu vou para um próximo tema, certo? Que é para que a gente possa ir discutindo. Tem um tema que é possível de estar presente na prova esse ano, né? Que é um tema que vai falar diretamente sobre, né, a questão da inclusão digital de pessoas idosas. Aí eu pergunto, se um tema desse cai na prova, seria fácil, difícil? Vocês conseguiriam fazer? Qual seria a perspectiva de vocês se cai um tema dentro dessa ideia? Mais ou menos. O que mais? Seria complicado, certo, Johanna, certo, Carlos. E aí, vamos aqui para que a gente possa pensar, tá bom? É um tema que é simples de ser pensado, mas que tem algumas situações. Primeira coisa, por que esse tema pode ser a possibilidade da redação esse ano? Porque você teve, deixa eu ver aqui, essa questão do letramento digital, você acha que poderia ser cobrado mais na verdade? Sim, poderia ser, né? O letramento digital, eu acho que, assim, isso aqui vai ficar gravado, né? Depois eu vou disponibilizar. Cara, eu aposto nesse tema aí na perspectiva próximo de zero, sabe? Mas assim, se cair, Carlos, você pode vincular, né, numa situação bem interessante. Maior é a longevidade de uma pessoa, mais difícil dela ser letrada nesse espaço virtual. Você está entendendo? E aí você pode usar esse fio condutor, tá? Colocar os idosos passam diretamente por esse processo. E aí você tem um caminho para que a gente possa pensar. Você pode, inclusive, aproveitando esse gap aí, esse ganchozinho, você pode, inclusive, relacionar, né, com um conceito de solidariedade orgânica de Durkheim. Por quê? É verdade, é verdade. É verdade, Sibeli. Isso. E aí você pode colocar esse exemplo que a Ana colocou do celular, né? Você pode colocar o conceito de solidariedade orgânica de Durkheim. Durkheim diz, né, que as instituições usam pessoas mais velhas para passar coisas para as mais novas, a fim de que a geração se perpetue. Você pode dizer que com a questão do letramento digital ocorre um processo contrário. Garanta a solidariedade, que é a interdependência das instituições e das pessoas, o funcionalismo,
Mas você vai ter uma perspectiva contrária. Quando agora as pessoas mais novas, os netos, metaforicamente falando, né, introduzem os idosos, seus avós, no mundo virtual. Você conseguiu entender, Carlos? E aí você pode estabelecer esse critério, sabe? E aí você poderia ir seguindo dentro dessa ideia. Dentro dessa perspectiva, a possibilidade do tema é possível dessa discussão, porque foi criado esse fórum com recurso público, né? Foi um debate de inclusão de idosos no mundo digital. Teve um movimento que foi patrocinado pelo governo federal, que é o movimento de Longevidade Brasil, né? E qual é a coincidência que se apresenta? Deixa eu só confirmar aqui a data. Só um segundo. Cadê a data, mano? Tá aqui. Né? Qual é a coincidência? Esse tema foi postado no canal de comunicação oficial do Brasil, que é a Agência Brasil, na semana que a prova foi elaborada. Vocês estão entendendo? No dia 30 de abril. Então, a possibilidade que esse tema aconteça também é forte, né? A inclusão de pessoas idosas, né, no mundo digital. E aí você pode usar alguns argumentos que nós vamos ver a partir de agora. Primeiro, só para vocês verem, foi na semana, né, da prova, nós tivemos esse webinar aí. Eu não assisti na semana, eu assisti depois. Ele não está mais disponível, mas eu passei 2 horas vendo esse pessoal falar e foram coisas muito pertinentes. E aí a grande discussão dele é dizendo que, né, uma das etapas de garantir o bem-estar das pessoas durante a pandemia foi os filhos, netos, os parentes introduzirem os idosos no mundo virtual. E aí você vai ter uma coisa que é muito interessante, né? Anotem isso. Incluir idosos e no mundo virtual, você vai garantir o princípio da medicina para Hipócrates. Por quê? Porque Hipócrates acreditava que se você cuida do corpo e da mente ao mesmo tempo, você produz um equilíbrio que garante a longevidade. E aí, qual é a linha de raciocínio do professor Agenor? Se você está num período em que os idosos não podem sair como saíam para suas atividades, devido ao vírus, não podem receber ninguém, eles estão adoecendo mentalmente e o corpo das atividades físicas. Então, ele tem um comprometimento duplo do seu bem-estar. Qual foi a alternativa? Garantir, né, a inclusão deles. E se isso acontece, você tem resultados positivos, você está fazendo menção ao conceito de bem-estar, né, de felicidade para Hipócrates, que é quando você tem mente e corpo sã, que ele vai chamar mente e alma sã. E que isso, eles dois em sincronia, produz a longevidade. Aí eu pergunto, vocês entenderam? Você pode usar esse direcionamento para que a gente possa ir seguindo, tá bom? É um caminho para que a gente possa ir pensando. E aí, para que a gente possa ir avançando, o conceito de idoso. A Política Nacional do Idoso tem uma definição. Idosa é a pessoa com idade cronológica com 60 anos ou mais, né? E aí, a definição que você vai ter vai tomar como referência o nível de desenvolvimento econômico. E aí a idade cronológica, ela não é um parâmetro, né? Não é um parâmetro absoluto, é um parâmetro relativo, porque o envelhecimento do corpo passa pelo estado de espírito. E aí você vai começar a perceber, né, dentro desse cenário, que o conceito de idoso ele é muito amplo, né? E aí você pode estabelecer um critério bem simples, que as pessoas que foram inclusas, né, dentro de um processo durante a pandemia digital, as pessoas tiveram, dentro dessa perspectiva, né, tiveram um retardamento no seu envelhecimento. E aí você vai ter alguns argumentos que passam diretamente por isso. E o que seria esse retardamento? É você ter a pessoa
idosa se sentindo mais em dias, né? Se sentindo melhor com relação ao seu cuidado com o corpo. E aí você vai ter essas consequências. É dentro desse processo que você vai ter, né, uma série de discussões que passam por isso. Aí, né, você vai ter dentro dessa ideia o próprio Platão. Platão dizia, né, que o aprendizado, né, vai nos trazer lógica, sentido durante toda a vida, buscar sempre o conhecimento enquanto ideal, né, para que você tenha a vida mais justa e mais sábia possível, né? E aí você vai entender que o processo de envelhecimento é extremamente importante dentro dessa ideia. Platão vai falar isso numa obra chamada Cratila. E nessa obra ele vai dizer, né, como era importante para ele conversar com seus pais. Vou sim, André, vou. Eu vou gerar o PDF e vou colocar lá no grupo, tá bom? E também eu vou disponibilizar o link da aula gravada, beleza? Eu acho que o link eu vou disponibilizar amanhã, mas o PDF eu já posso fazer mais tarde. Então, você vai ter esse caminho para que a gente possa ir pensando. Platão dizia que devemos aprender durante toda a vida, sem imaginar que a velhice venha, que a sabedoria venha com a velhice. E aí é esse processo que nós vamos começar a refletir. Dentro dessa ideia, você vai ter um filósofo estoico, né, de nome Sêneca, que foi o tutor de Nero. Quando a velhice chegar, aceita, ama. Ela é abundante em prazeres, se souberes amá-la. Os anos que vão gradualmente declinando estão os mais doces da vida de um homem. Mesmo quando tenhas alcançado o limite extremo dos atos, estes ainda reservam prazeres. Onde é que eu estou querendo colocar? Garantir um processo de inclusão das pessoas de um processo digital, pessoas mais velhas, é garantir de forma bem direta uma vida feliz, uma vida em abundância, uma vida prazerosa. Vamos imaginar aqui no exercício básico de alteridade. Você está lá, aí tem tá lá Johanna e André, todo mundo com seu celular, fazendo videoconferência, e aí tá lá Johanna e André, que não são velhos, são jovens, da idade da galera, estão lá sem aparelho de telefone porque não tem. No primeiro momento, vai ser normal você não se interessar. Mas em algum momento vai produzir um sentimento de desconforto, porque você não tem aquilo. Isso também acontece de forma muito intensa dentro das perspectivas que envolvem os idosos. Os idosos, eles se veem, né, dentro de uma perspectiva excludente, quando eles não são socializados nesse meio. Então, você pode relacionar ao conceito de prazer e vida feliz. Introduzir essas pessoas no meio é fazer com que eles possam viver, né, os dias da melhor maneira possível. Uma das alternativas, você pode linkar com o que a Ohana colocou, que já existe, inclusive, né, um processo de direcionamento, né, em que os idosos agora têm um aparelho telefônico, um celular adaptado para esse processo. E aí você vai ter essas características só para que a gente possa entender esse movimento. Outra coisa que você vai ter, né, é o artigo 21 do Estatuto do Idoso. E aí você pode usar ele na lata, falando, né, que o artigo 21 vai dizer que o poder público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a eles destinados. E aí tem uma ideia que é o programa de inclusão digital que foi criado, né, durante a pandemia para tentar fazer com que isso acontecesse, e o movimento Longevidade Brasil, né? E aí, dentro dessa ideia, né, você vai ter, né, um processo, um esforço para que as pessoas possam ser inclusas. E como isso começou o ano passado, durante a pandemia, você pode ter uma possibilidade de tema assim. Então, se cai o tema e o artigo não é citado nos textos motivadores, você pode tomar como referência o artigo 21. E aí você vai para aquela mesma tripartite de grupos minoritários. Qual é a tripartite? Quais são as três coisas, as três entidades
que devem se responsabilizar pelos grupos minoritários? O Estado, mais a sociedade civil, mais a família. E aí entra também a perspectiva do idoso. Cabe ao Estado oferecer condições de inclusão, cabe à família cuidar da inclusão direta e cabe à sociedade civil, nós que não temos nada a ver com o caso, se nós tivermos a oportunidade de incluir, também garantir esse processo. Então, você também vai ter esse caminho para pensar. Mas aí tem uma coisa que entra o conceito de cultura. Existe um sociólogo chamado Anthony Giddens. Anthony Giddens é um sociólogo britânico. Ele é um dos principais intelectuais da coroa britânica desde a década de 70. Né? Eu acho que ele está até se aposentando, porque ele está velhinho, velhinho. E aí, o nosso amigo Giddens, que já contribuiu de forma gigante e não para de produzir, ele vai falar do preconceito etário. O que é o preconceito etário? É o que nós chamamos de etarismo. Etarismo é da mesma origem etimológica de etnocentrismo. É da mesma origem. Etnocentrismo é a ideia de quando você olha para um grupo, uma etnia diferente da sua, e encontra algum aspecto que você inferioriza. A religião, você, por exemplo, acha que é inferior à sua. E aí são outros aspectos também. O etarismo é só com base na idade. E aí você pode criar um argumento bem massa. Qual é o grande desafio da inclusão de pessoas idosas dentro da perspectiva que nós temos? O grande desafio que nós temos dentro dessa ideia é esse, que é bem simples. A inclusão de pessoas idosas não acontece porque a própria família naturaliza o etarismo. A naturalização do etarismo. Por quê? Porque vem a pessoa idosa como uma pessoa que já está cansada, que não vai querer ligar para isso, não tem paciência de passar as coisas, e aí isso vai contribuir diretamente para o preconceito. É dentro dessa perspectiva, né, que você vai ter esse caminho. A naturalização do etarismo faz com que você produza desigualdade social. E aí a não inclusão das pessoas no mundo idosas, no mundo tecnológico, também passa diretamente por isso. Eu não sei se os senhores gostam de filme, mas tem um filme muito legal que nos ajuda a refletir, né? Que é um filme chamado Perfume de Mulher. É um filme de um cara chamado que quem está lá como principal cara é um cara chamado Al Pacino, que o filme vai trabalhar o capacitismo, né? E também vai trabalhar o etarismo. Por quê? Porque Al Pacino é um senhor aposentado que é cego e que a sua família trata ele como se fosse um cômodo. E ele não participa da vida em sociedade. E aí o que é que ele faz? Aluno universitário sempre ele não tem muito dinheiro, né? E aí ele pega um bolsista, enquanto a família viaja, deixa ele sozinho em casa, né? Pega um bolsista da universidade, paga o bolsista para ele passar um final de semana como se fosse um guia turístico na própria cidade, para ele tentar ser incluso nas questões da sociedade. E aí ele dança um tango, é clássico essa cena de tango, né? Até consegue dançar tango e dirigir de forma irônica, né? Porque é um filme, numa reta, né? Para tentar sentir o prazer que ele sempre foi negado. Então você também pode trabalhar diretamente dentro desse processo. Para que a gente possa ir avançando, né? A questão da inclusão digital na terceira idade também vai produzir uma coisa que quase ninguém fala. Pessoal, vamos pela lógica. Se a inclusão digital ocorre entre pessoas mais novas, como os netos e filhos, você pode usar uma coisa. Qual é o autor? Estou perguntando para vocês, eu não vou falar, só depois. Qual é o autor que diz que ao mesmo tempo que nós somos educadores, nós também somos educandos? Alguém lembra? Quem é o autor que vai dizer que nós somos educandos e educadores ao mesmo tempo?
Alguém tem alguma ideia? É o seguinte, você pode usar o seguinte argumento. O processo, isso, Sibeli, isso. Muito bem. O processo, né, de criação de aprendizagem ocorre de forma múltipla. Então, você pode colocar o seguinte, que a troca de experiências na inclusão digital entre o idoso e um membro mais jovem da sua família, como, por exemplo, esses da geração mais recente, né? O pessoal chama da geração Z, geração Y, não sei o quê, é uma troca de aprendizagem. Se você vai ter essa troca de aprendizagem, você vai entrar, né, na perspectiva de Paulo Freire na seguinte frase: não há saber mais nem saber menos. Existem saberes diferentes. A frase não é exatamente assim. É uma frase adaptada do livro Pedagogia da Autonomia. E aí você vai ter essa perspectiva, tudo bem? Você pode usar isso. Ou, se você quiser, você pode, né, trazer uma perspectiva, né, socrática. E você pode usar aquela velha frase que é do Sócrates, do só sei que nada sei. Quanto mais eu converso, mais eu dialogo, mais eu penso na possibilidade de produção do conhecimento, mais eu preciso do outro. Quanto mais eu preciso do outro, mais eu aprendo. Por isso que até na terceira idade, estou usando uma metáfora aqui, até na terceira idade eu preciso de uma criança para me ensinar a usar os itens eletrônicos. Por isso que eu só sei que nada sei. Quanto mais eu aprendo, mais eu preciso, né? Quanto mais eu leio, mais eu vivo, mais eu preciso aprender. E aí você pode estabelecer essa perspectiva. Você pode também usar, né, do ponto de vista da filmografia, uma discussão que não é tão focada nisso, mas nos traz algumas adaptações, que é de um filme chamado Tá Chovendo Hambúrguer. Não sei se vocês já assistiram, que fala um pouco, né, da importância do contato com os idosos, da valorização deles e de como você vai ter essa perspectiva, tá bom? Pessoal, deixe-me perguntar, esse momento da aula de hoje serviu de alguma coisa assim? Deu para a gente ter uma síntese? Na próxima semana, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar num eixo que é legal também, que é o eixo da educação, junto, né, com possíveis temas, tudo bem? E aí é o seguinte, nós somos poucos, e o fato de ser pouco tem o seu lado bom. Eu quero que agora vocês me mandem um e-mail, digitem aí o e-mail de vocês, todos que estão presentes, botem o e-mail de vocês no bate-papo, porque vocês vão receber um barato. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Todos colocam o e-mail de vocês aí, todos. Por favor. Só um momentinho, um segundo. Eu preciso abrir para vocês verem. Eu participo de alguns grupos nacionais. Ai, que engraçado. É verdade, um é 13 e outro é 14. Deixa eu botar aqui. Ei, Gabi, você tá fazendo falta nas aulas, meu amiguinha, de verdade. Você deu uma sumida esse ano, acho que é a correria da sua agenda aí no IF. Deixa eu colocar aqui agora. Também, minha amiga, você é show. O ano passado era você e a Orraninha as protagonistas da aula. Deixa eu botar aqui. Eu vou projetar aqui. Amigos, isso que eu vou passar para vocês é para a vida, viu, mano? Preste atenção aqui. Isso não vale ouro, vale muita coisa. Mais do que ouro, mais do que prata. Ó, desde 2018, nós temos acesso a vários repertórios
socioculturais que nós temos. E aí eu tenho muitos que são legaizinhos e tal, mas esse e-book aqui, ele é feito foi feito por um amigo meu, né? Quando um amigo meu ele produziu isso para a Folha de São Paulo. E aí ele não tem como ser baixado. Se você baixar e for abrir, vocês não acessam. Eu não sei por quê. Vocês têm como imprimir, mas o ideal, se vocês puderem, beleza. Mas você não tem como acessar se você baixar. Você só vai conseguir baixar se tiver no e-mail de vocês. Então vocês vão abrir dentro do e-mail e vão ver. Olha só. Aí eles fazem o seguinte. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ó, deixa eu descer aqui bem devagarzinho. O meu amigo Emerson Veras, ele fez isso, né? E foi em 2017. E aí ele atualizou, ele autorizou distribuir entre nós em 2018. Deixa eu ver aqui o índice, pronto. Aqui, né? Não é isso, Arthur. Ó, aqui você vai ter 30 temas. E aí, dentro de cada tema que vocês vão ter, vocês têm uns que são possíveis para o Enem esse ano. Vocês vão ter a argumentação pronta, tá bom? Vou dar um exemplo. Como combater o bullying nas escolas? Você vai ter uma perspectiva histórica, filosófica e sociológica. Você vai ter artigos, livros, citações, fatos históricos e autores para vocês referenciarem. Tudo bem? E aí vocês vão ter em vários temas. Você vai ter uma perspectiva científica, vai ter uma discussão sobre o tema, vai ter um filmezinho, né? E aí vai te ajudar a refletir. A precariedade da segurança pública no Brasil, exemplo. Você vai ter livros, citações de Alba Zaloá, que eu já falei várias vezes, né? Darcy Ribeiro com aquela citação clássica, fatos históricos, né? Então você vai ter, né, dentro dessa perspectiva, alguns direcionamentos, tá bom? E aí vai te ajudar a produzir os temas, beleza? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar agora o e-mail de vocês e vou copiar e colar lá. Vocês acessam, né? E aí vocês vão, né, ter esse complemento, tá bom? Então é isso. Se cuidem, estudem, tá bom? Descansem também. Na semana que vem estaremos juntos novamente, tá certo? Um abração em todos. Tchau, fiquem com Deus. Até mais. Valeu. Tchau.